Graças e paz sobre a sua vida, bem-vindos a mais um Devocionando. Legal, pessoal, paz do Senhor. Nesse vídeo de hoje a gente vai ter mais uma palavra para nossa reflexão. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre conversão, sobre entender Jesus da Bíblia. Na sequência você teve um bate-papo aí com a gente falando um pouquinho sobre os jovens. E hoje nós vamos falar sobre um outro assunto também bem importante. Te convido para acompanhar comigo aí João capítulo 4, a partir do versículo 19. Diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que o assim adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está ensinando para essa mulher? Jesus encontrou com essa mulher num poço. Ela estava tirando água, Jesus começa a interagir ali com ela, e quando eles começam a falar sobre coisas de Deus, a mulher despeja sobre Jesus o entendimento religioso dela, querendo mostrar que ela sabia onde deveria se adorar a Deus, que ela conhecia os costumes do povo dela e também do povo judeu. Então, já com um pensamento religioso formatado. Só que Jesus Cristo, meu irmão, ele não cabe em pensamento religioso. Jesus Cristo não cabe em regras feitas por homens. Então quando Jesus interage com essa mulher, ele apresenta uma coisa muito louca, talvez para ela, dentro daquilo que ela estava acostumada a viver, talvez muito louca para aquela mulher que conhecia os hábitos dos judeus. Ele fala: olha, você não adora a Deus nem no monte, nem em Jerusalém, nem em um lugar específico. Você adora a Deus quando você o adora em espírito e em verdade. Esse ponto é muito importante para qualquer pessoa que quer ter uma relação com Deus. Meu irmão, Deus não mora em nenhum lugar. Deus mora no coração daquele que decide acreditar em Deus, crer em Jesus Cristo, como nós falamos na primeira palavra. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente tem visto muitas pessoas que querem monopolizar o Evangelho, ou monopolizar a relação com Deus. Algumas igrejas que dizem: a mão de Deus está aqui, outras: aqui você vai ser abençoado, venha para a nossa igreja onde você vai receber a vitória, como se Deus morasse na igreja deles, ou como se eles tivessem uma procuração específica para falar em nome de Deus. Veja, Deus quer habitar no coração de todo aquele que quer adorá-lo em espírito e em verdade, de todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que de fato não só acredita em Deus, mas está disposto a fazer o que Ele manda. É muito importante que nesses dias, onde o Evangelho tem sido fruto de comércio, onde as pessoas têm pregado palavras distorcidas, às vezes tentando só ganhar o teu dinheiro, o meu dinheiro, ou tentando encher a igreja, que a gente entenda que o Jesus da Bíblia, ele não cabe em padrões feitos por homens. O Jesus da Bíblia não pode ser subornado. Você não compra nada de Deus. O que o homem pode oferecer a Deus por tudo que ele é e pelo que ele faz? Nada. De Deus não se compra nada. Você não barganha com Deus. É complicado, a gente precisa entender bem isso, porque a forma como nós temos sido ensinados muitas vezes as coisas com Deus, porque tem que pagar uma promessa, ou porque tem que dar um dízimo, ou porque tem que fazer uma campanha, tem que fazer isso, senão Deus não me abençoa. Meu irmão, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele decide te abençoar por graça. Simplesmente porque Ele quer. Não existem barganhas com Deus. Eu não troco favores com Deus. Jesus está combatendo o pensamento religioso que aquela mulher tinha, de que Deus tinha que ser adorado em um lugar específico. E hoje também é cabível que a gente combata em prol do Evangelho e da sã doutrina os pensamentos religiosos que têm sido apregoados hoje. Se você tem sido ensinado a se relacionar com Deus, com quem você tem que ficar trocando favores,
ou se você tem sido ensinado a se relacionar com Deus por conta de um lugar onde Deus se manifesta ou de uma pessoa que é usada por Deus, cuidado. Jesus Cristo, ele se revela para nós através dos preceitos bíblicos. E na Bíblia deixa bem claro, as coisas de Deus vêm pela graça, não vêm por merecimento nosso e nós não podemos comprar nada de Deus. Se talvez você e eu estejamos como essa mulher, né? Temos nossos conceitos formados, as pessoas nos ensinaram a forma de adorar a Deus, nos ensinaram que se eu não fizer isso ou aquilo, eu não vou para o céu, nos ensinaram que se eu não der isso ou aquilo, Deus não vai me abençoar. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está disposto a abençoar todos aqueles que são filhos dele. E para ser filhos de Deus, nós falamos na primeira palavra, é preciso aceitar Jesus. Você não compra Deus. Deus não se impressiona com as nossas orações. Deus não se impressiona com os nossos jejuns. Ele se impressiona, se é que eu posso usar essa palavra, ele está olhando para o nosso coração. Na próxima palavra, quando nós formos falar sobre amor e sobre fruto do verdadeiro cristão, nós vamos explorar um pouquinho esse ponto. Meu irmão, Deus não está preocupado com a sua condição financeira, você não é mais ou menos abençoado pelo dinheiro que você tem. Você demonstra que é de Deus quando você demonstra características de uma pessoa que é de Deus. Portanto, se talvez o Evangelho de Jesus Cristo não tenha chegado ao nosso coração da maneira como deveria, por conta daquilo que o sistema religioso tem imposto sobre nós, ou por conta daquilo que as muitas igrejas, as muitas vozes falam, né? Que na verdade querendo nos cativar ou querendo massagear o nosso ego, nesse vídeo eu te convido a fazer uma reflexão nesse sentido. Será que eu tenho me relacionado com Jesus? Ou será que eu tenho me relacionado com o sistema religioso? Será que eu tenho me relacionado com Deus? Ou será que eu tenho me relacionado com um sistema, uma igreja? Não a igreja de Cristo, que é um corpo místico. Uma igreja que tem uma placa na porta. Será que eu tenho buscado a Deus? Ou será que eu tenho buscado um homem para que ore por mim, uma mulher para que revele uma coisa sobre a minha vida? O meu relacionamento tem sido com Deus porque eu adoro em espírito e em verdade, ou a minha relação tem sido com um conjunto de normas criadas por uma pessoa ou por uma sociedade? Cuidado. E aqui fica o alerta, correndo o risco de parecer talvez radical demais para você, mas é imperativo. Se hoje você frequenta um lugar no qual você é ensinado a comprar as coisas com Deus, ou trocar as coisas com Deus. Se hoje você frequenta um lugar na qual a tônica é sobre o líder religioso no lugar, é foto dele na porta, é o lencinho ungido dele, é a flor ungida, cuidado. Não troque Deus por itens, não troque Deus por pessoas. Procure um lugar onde o Evangelho de Cristo seja pregado de verdade, para que você esteja num convívio sadio com os irmãos, porque é bom estar na igreja, a Bíblia nos ensina, é bom congregar, mas num local onde de fato eu seja alimentado da palavra. Portanto, não troque a relação com Deus pela relação com um sistema religioso ou com um conjunto de normas. Faça com que a sua relação seja com Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se revela no Evangelho. Tá bem? Se você pode, feche os teus olhos, vamos fazer essa oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para nos ensinar que o Senhor não está em um lugar específico, o Senhor não mora em prédios ou templos construídos por homens, mas o Senhor, na sua infinita graça, quer morar no meu coração. Se eu aceitar a Jesus Cristo, se eu tiver uma relação contigo, o Senhor habita em mim e eu habito no Senhor. Nessa hora eu quero te pedir, Paizinho, abre os olhos do nosso coração, para que nós não sejamos enganados por pessoas que transformam o seu evangelho em mercadoria, para que nós não viremos, Paizinho amado, comércio na mão de pessoas, Paizinho, que só querem o dinheiro do povo, ou na verdade querem crescer em status em cima de nós, mas que nós possamos procurar locais, Pai, onde nós aprendamos o seu evangelho de verdade, para que nós possamos nos relacionar com o Senhor, e não com uma religião, não com um templo ou com uma placa de igreja, mas sim com Jesus Cristo, nome sobre todo nome, o Senhor e Salvador de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curta o vídeo, nos ajude a divulgar. Tem nosso canal também no Twitter, Facebook, no Ask. Mande perguntas, sugestões e até o próximo Devocionando em nome de Jesus.